Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E antes de mais nada, como sempre, gostaria de te convidar para seguir esse canal e não se esquecer de clicar no sininho, porque o sininho é o que vai te alertar toda vez que eu colocar um conteúdo novo no canal. Como eu não tenho muita regularidade, isso pode acabar te ajudando a você ser sempre notificado sempre que tiver um assunto novo por aqui. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, clica no curtir e também deixa um comentário e no final eu tenho uma pergunta para você. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre a portaria número 639 de 2 de abril de 2020, que foi lançada, que foi publicada pelo Ministério da Saúde. Nessa portaria, o Ministério da Saúde convoca todos os profissionais de saúde do país para se cadastrarem num banco de dados e para fazerem um curso online. Mas antes de tudo, por que eu coloco convocou entre aspas? Porque na verdade a convocação é apenas para fazer o cadastro nesse banco de dados e fazer o curso. O curso é de enfrentamento ao novo coronavírus. Então ele vai desde usar o equipamento de segurança até o fluxo, o ciclo de infecção desse vírus, como que ele funciona, sintomas, essas questões que podem, então, a intenção do Ministério é capacitar todos os profissionais de saúde para que eles possam ser convocados se precisar. Por isso que, na verdade, não chega a ser uma convocação para um trabalho imediato, mas sim para preenchimento de um banco de perfis que podem ser, então, solicitados em caso de necessidade. Mas o que diz essa portaria, né? Por que ela está vigente? Na verdade, ela tem como base o artigo 87 da Constituição Federal e algumas leis específicas para a pandemia do novo coronavírus. E ela considera, a portaria também, ela foi criada considerando que a OMS ela declarou como um estado de emergência em saúde pública internacional, ou seja, todo o mundo está sendo afetado pelo mesmo problema de saúde ao mesmo tempo. E como eu falei, né, essa portaria ela prevê então que seja cadastrado esses profissionais, e os profissionais de saúde que são convocados são esses que eu vou colocar aqui do lado, ó, de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. No final desse curso, na verdade é o seguinte, todos os profissionais, então, eles vão ter que entrar numa plataforma, num formulário. Nesse formulário eles vão preencher todos os dados inclusive com a disponibilidade para fazer viagens interestaduais para outros estados. Essas pessoas vão então receber um link onde elas vão fazer um curso, esse curso online, claro, né? Não vai fazer um curso presencial nesse momento, então um curso online, e no final da conclusão desse curso, o profissional vai receber um certificado dizendo que ele participou e ele está apto a atuar no combate ao novo coronavírus. E por que essa portaria teve que ser então publicada, né? É porque nós estamos num momento, e felizmente para o Brasil, ele está numa posição no passado da epidemia, vamos contar assim, né? Porque ela iniciou na China. Da China, ela foi então para a Europa, da Europa ela está se disseminando para o resto do mundo. Então hoje, Estados Unidos principalmente agora, no dia 3 de abril de 2020, às 15 horas, os Estados Unidos é então o país foco da epidemia, é o país onde mais tem novas infecções em todo o mundo. Então agora é uma epidemia que a gente no Brasil teve tempo para poder se preparar e ver o que está sendo feito em alguns países para então poder tomar medidas já mais consciente, mesmo que a ciência não tenha tanta informação ainda sobre esse coronavírus. Já tem muita, né? Mas não tem ainda como fazer exatamente para conter essa epidemia no mundo inteiro. E esse estado agora é praticamente um estado de guerra, né? Durante uma guerra, o que se faz? Se convoca os militares, as pessoas que mesmo não estão mais atuando nas Forças Armadas, elas são convocadas para defender o país nessa guerra. E não é nada mais do que uma guerra o que a gente está vivendo, né? Só que esse inimigo é um inimigo microscópico, que não dá para ser visto, é um inimigo invisível, vamos dizer assim, mas que pode tanto causar a morte de muitas pessoas, como colapsar todos os sistemas de saúde do mundo. E outro motivo também é porque podem faltar muitos profissionais de saúde, né? Durante a pandemia e durante uma emergência, podem faltar profissionais de saúde.
seja porque eles se infectaram durante o trabalho, né, o que pode acontecer muito facilmente, tanto que teve recentemente mais de 500 funcionários de um hospital, de 2 hospitais privados, tiveram que ser afastados e mais de 1.000 funcionários de hospitais públicos, de serviços de saúde público no Brasil foram afastados também. Então eles podem tanto ser afastados por motivos de doença do coronavírus, como por outros motivos de outras doenças, as pessoas continuam adoecendo por outros motivos, ou então porque essas pessoas precisam se afastar por qualquer outro motivo, né? Ou porque precisam acompanhar alguém, ou precisam se deslocar. Então, nesse caso, essas pessoas podem faltar no serviço regular e o serviço pode estar, então, abarrotado de trabalho e para isso também que esse banco de perfis ele vai funcionar. Mas, afinal de contas, o Ministério da Saúde ele pode fazer isso? Sim, ele pode, né? Existe tanto na Constituição Federal, como eu já disse, no artigo 87, a necessidade de convocação de determinadas pessoas para o enfrentamento de uma pandemia, de uma epidemia ou de qualquer outras situações, e também existem leis específicas que já nesse ano elas foram, então, 2020, elas já foram criadas e então implantadas para poder justamente enfrentar essa pandemia. E existem também várias exceções na Constituição, né? Porque assim, por exemplo, direito de ir e vir é constitucional, tá lá. Só que em determinado momento, como é agora, nós estamos impedidos de ir e vir, né? Inclusive vários países do mundo que têm tratados de direitos humanos, que respeitam o direito humano de ir e vir, ele ainda assim ele está restringindo a ida e vinda de pessoas para proteger as pessoas. Então assim, na verdade é uma medida que vai contra os direitos humanos em determinado ponto, mas na verdade ele tem um fundo científico. Essas decisões não são tomadas do nada, elas têm base científica. E a OMS tem sido agora a principal aglutinadora dessas informações científicas e é quem está repassando então a todos os países do mundo essas novas diretrizes, orientações. Mas é claro que existem aquelas exceções, né? Por exemplo, a esposa do meu pai, ela é enfermeira, mas ela não vai ter como se afastar porque o meu pai é do grupo de risco e eles estão isolados numa fazenda lá de um amigo do meu pai. Então, nesse caso, existem essas exceções. De qualquer maneira, ela também precisa entrar nesse formulário, preencher essa ficha toda e dizer que ela não tem disponibilidade por esse motivo. Inclusive, quem não fizer isso, o profissional que não fizer esse tipo de informação, ele vai então ser reportado o nome dele para os conselhos regionais, estaduais, federais das categorias que ele participa. Mas como nada no mundo é unânime, né, essa medida também foi controversa. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ele entrou na justiça contra essa medida do Ministério da Saúde. Eles alegam justamente o artigo 5º da Constituição que eu citei agora há pouco, onde diz que nenhum indivíduo, né, brasileiro, nenhum morador desse país, ele é obrigado a fazer algo que ele não quer. De fato, mas não quer, vamos pensar um pouco sobre isso. Eles também reclamam da falta de equipamento, né, de segurança, e isso é absolutamente importante, a gente não pode menosprezar essa necessidade, porque o equipamento de segurança é o mínimo que esses profissionais precisam ter para poder exercer a atividade deles. Eles também reclamam de ter que repassar para o Ministério da Saúde a base de dados deles, eles não concordam em ter que repassar essa base de dados. Bem, eu vou passar minha opinião daqui a pouco, mas eu não vejo um sentido como se essas informações fossem de propriedade do Conselho de Medicina e o governo não pudesse ter acesso. Tipo, qual justificativa? Né? Não existe uma justificativa para que isso não possa ser feito, mas enfim, é uma das coisas que eles colocaram. Eles também, o CREMERGE, né, também reclama de ter que fazer essa comunicação entre o Ministério da Saúde e os profissionais de saúde. E por último, eles dizem que não está faltando médico não, que na verdade basta dar equipamento para eles que eles vão trabalhar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Haja visto o que aconteceu na época do Mais Médicos. Eu trabalhava no Ministério da Saúde quando o Mais Médicos foi implantado no Brasil e eu me lembro muito bem que na verdade as vagas que foram completadas com médicos estrangeiros, cubanos, espanhóis, argentinos, elas só precisou chamar gente de fora porque os brasileiros, médicos brasileiros, não quiseram ocupar essas vagas. Profissional médico realmente não falta no Brasil, mas eles não queriam ir lá para o Cafundó do Brasil para trabalhar, eles queriam ficar nas capitais. Então o que acontece é que nas capitais você tem médico, né? O Mais Médicos era justamente para enviar profissionais para esses outros lugares.
Enfim, a gente sabe que existe, mas eles não estão disponíveis para estar lá trabalhando. E aí é a minha opinião, mas para mim isso não passa de mais uma medida corporativista dos médicos, né? Não são todos os médicos. Até esse momento, o Conselho Federal de Medicina não chancelou essa ação do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Então, na verdade, é um específico grupo de médicos que está contestando essa medida. Isso, quando eu falo corporativismo, é porque no meio da medicina, principalmente, é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Às vezes médicos reclamam que estão super atarefados no serviço de especialidade, por exemplo, do HIV, mas ao mesmo tempo eles não querem permitir que um enfermeiro possa prescrever a continuidade de um tratamento de HIV. Tipo, a pessoa está lá com uma receita de 1 mês, o retorno dele é daqui a 5 meses, o enfermeiro poderia prescrever a continuidade do tratamento para não precisar do médico, mas por muito tempo o Conselho de Medicina foi contra essa atitude, ou seja, corporativismo. Porém, tivemos também algumas medidas, algumas exposições, uma nota do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Ele colocou uma nota, ele disse que vai esperar mais informações para poder passar para os seus funcionários, né? Não os seus funcionários, para os seus filiados, vamos dizer assim. Então, na verdade, não foi uma nota nem se negando a fazer isso, nem dizendo que vão fazer. Ela foi simplesmente dizendo, a gente está esperando mais informações. E, de fato, vem uma portaria e logo depois vem mais informações. Então, assim que vier, eles vão poder verificar. Um outro conselho questionou essa medida judicialmente, mas, enfim, como o próprio ministro falou, isso vai para a justiça vai determinar que é válido e eles vão ter que cumprir de qualquer maneira. É só mesmo uma medida de burocrática para aplicar algum tipo de ação. E por fim, assim, sobre os conselhos, o Federal de Medicina, fofo, gente, como que alguém gosta de bicho não pode ser legal, né? Mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária fez a seguinte nota. É um contingente, eles colocaram mais de 140 mil profissionais da base deles disponíveis e falou, é um contingente qualificado de profissionais de saúde única à disposição do Ministério da Saúde para auxiliar no que for necessário, com capacitação para cuidar da saúde animal, humana e do meio ambiente e vasto conhecimento sanitário para ajudar o país a superar a pandemia. Coraçãozinho para os veterinários fofos, né, gente? Adorei. E foi o presidente do conselho quem fez essa nota aqui, quem passou essa nota aqui para a imprensa. E aí, para terminar, o ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ele, ministro da Saúde, que aliás, para mim, né, é uma das únicas coisas boas que tem nesse governo, é o Ministério da Saúde, que está arrebentando no enfrentamento da pandemia. Estava, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Ele mandou disse a seguinte coisa: se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, essas profissões que são da saúde, se você entende que pode sair da sua cidade para ir atender em outra cidade a qualquer momento, se você entende que está apto a fazer, o Ministério da Saúde vai saber que você em um determinado lugar, num determinado momento, pode fazer parte de uma força-tarefa para pontualmente entrar num lugar, ajudar a organizar. Estou dizendo isso para quem quer enfrentar. E ponto. Ou seja, se você não quer, diz que não quer. É isso. Foi isso que ele deixou claro. E o que eu acho dessa portaria? Primeiramente, eu acho ela muito positiva, eu fiquei emocionado quando eu fui procurar saber disso no resto do mundo. Eu não achei, durante as minhas pesquisas, eu não achei nenhum outro lugar do mundo onde tenha enfrentado a crise do coronavírus como, de fato, uma ação de guerra. E uma ação de guerra requer convocação de alguns cidadãos para poder lutar junto, né? E nessa luta, aproveitar os profissionais de saúde, que são de fato os maiores aliados que a gente tem nessa guerra, é algo que me enche de orgulho, sabe? De saber que o nosso país está fazendo esse tipo de coisa. Então é algo que me deixou muito feliz. E como eu disse, né, o Ministério da Saúde é uma das únicas coisas boas que ainda está funcionando nesse governo. E eu acho muito triste que alguns grupos de profissionais estejam rejeitando esse chamamento, porque se eles são os únicos profissionais de fato que podem salvar a gente e fazer o enfrentamento dessa doença algo menos doloroso para a nossa sociedade, e se a gente não puder contar com eles estão indo até para a justiça para contestar, é muito triste.
né? É muito triste, eu acho que é complicado a gente não poder contar com essas pessoas. Mas enfim, a minha esperança é que existem muitas pessoas bacanas que vão sim atender esse chamamento, e se o universo, Deus, Oxalá e o universo, a energia cósmica desejar e levar a gente para um caminho onde não seja preciso buscar esses profissionais, vai ser muito bacana. Mas eu queria perguntar para você, o que você acha dessa convocação? Se você concorda que essa convocação é realmente necessária neste momento, ou se você acha que não. Se você puder, deixa um comentário aqui dizendo para mim por que você concorda ou não concorda, ou simplesmente concorda e não concordo, para eu saber como que tá isso aqui na cabeça dos brasileiros. Eu ainda tô fora do Brasil, né? Não consegui voltar para o Brasil, cancelaram meu voo, ainda tô preso aqui na Alemanha, felizmente num lugar muito bacana, com gente muito legal. Mas deixa aí o recado que eu quero saber como que vocês aí no Brasil estão percebendo essa nova mudança que a gente teve aí, essa convocação dos profissionais de saúde. É isso aí, então, um beijo pra vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueçam de deixar seu comentário, não esqueçam de curtir, de apertar o sininho, e a gente vai se falando, um beijo grande, até mais, tchau, tchau.